Atos 1:8 nos faz pensar na designação desafiadora dada aos apóstolos e em como será que eles se sentiram com a promessa de que receberiam poder e Espírito Santo. Eles com certeza iam precisar dessa ajuda para ir até a parte mais distante da terra. Esses irmãos do primeiro século, como o apóstolo Paulo, Barnabé e Timóteo, nos fazem pensar que eles literalmente procuraram ir o mais longe possível para alcançar tantos territórios. Se abrirmos a nossa Bíblia em Romanos capítulo 15, versículos 23 e 24, vamos ver a atitude do apóstolo Paulo quanto a essa designação. Romanos 15, 23. Mas agora não tenho mais território virgem nestas regiões e por muitos anos estou ansioso de ir visitá-los, os irmãos em Roma. Por isso, quando eu viajar para a Espanha, espero vê-los. Então Paulo tinha grande interesse de ir a territórios não trabalhados. Nós podemos dizer o mesmo sobre o povo de Jeová hoje. Foi o que fizeram os missionários designados por Gileade, os missionários enviados antes de Gileade existir, os irmãos que se mudaram para outros países para servir onde tem mais necessidade, ou talvez os que foram ajudar em territórios não trabalhados e em regiões onde poucos tiveram a chance de ouvir a mensagem do reino. Você não fica animado quando ouve as histórias que esses irmãos têm para contar? Mas hoje vamos nos concentrar num ponto que foi mencionado na pergunta dos leitores da Sentinela de março de 2016. Ali falava sobre o vale de ossos secos mencionados em Ezequiel 37, e dizia que a restauração da adoração verdadeira aconteceria aos poucos. Falava também de um ruído de estalos, citado na Bíblia. Ali diz que, mesmo antes do tempo do fim, existiram pessoas fiéis que fizeram de tudo para defender a adoração verdadeira e que alguns se esforçaram para produzir a Bíblia no idioma do povo. Então, vamos pensar por uns minutos em algumas dessas pessoas que viveram menos de 100 anos antes do irmão Rússio publicar a Sentinela, e quantas delas decidiram ir aos lugares mais distantes da Terra para traduzir a Bíblia e ajudar outros. Por exemplo, em 1793, um inglês chamado William Carey trabalhava como sapateiro. Ele ficou bem impressionado com as palavras de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Para ele estava claro que todos os cristãos deviam obedecer àquele mandamento. Por isso, ele decidiu ir para a Índia. Quando chegou lá, ele enfrentou de tudo. A esposa dele morreu, depois o filho dele morreu também, e ele teve que trabalhar numa plantação que produzia corantes. Mas, em 21 anos, esse homem, com a ajuda de outros, conseguiu traduzir partes da Bíblia em 36 idiomas. Em 1797, Henry Knott, que era pedreiro na Inglaterra, e outros homens desembarcaram no Tahiti. 4 deles eram pastores, mas eles não tinham nenhum tipo de treinamento formal. Henry Knott não tinha muito estudo. Ele só tinha a escolaridade básica e trabalhava como pedreiro. Mas esse homem fiel decidiu aprender o hebraico e grego e traduzir a Bíblia para o tahitiano. Ele aprendeu o tahitiano bem rápido e, em 1835, depois de 30 anos de tradução, ele terminou a Bíblia nesse idioma. E nessa versão da Bíblia, o nome de Jeová aparece tanto na parte hebraica como na grega. Daí, em 1807, Robert Morrison estava determinado a traduzir a Bíblia para o chinês. Ele chegou na China querendo achar alguém que ensinasse chinês a um estrangeiro, o que era punido com a morte. Por anos, ele se trancou em casa enquanto aprendia o chinês. Quando começou a traduzir a Bíblia, ele ficou sabendo que o imperador tinha sentenciado à morte qualquer um que imprimisse uma publicação cristã no país.
Em 1819, Robert terminou essa tradução da Bíblia. 1812. Um americano chamado Judson e sua esposa só tinham 2 semanas de casados quando partiram numa viagem rumo à Birmânia, hoje conhecida como Mianmar, e chegaram lá em 1813. Ele estava determinado a traduzir a Bíblia para o idioma local. Só que não havia dicionário, nem ninguém para ensinar a ele o idioma. Mas ele estava decidido a aprender o idioma de qualquer jeito. Ele passou um tempo na prisão, com o corpo acorrentado a 3 pares de algemas de ferro. Ele estava bem preocupado com o manuscrito que tinha traduzido e escondido no chão da casa. A esposa dele acabou escondendo esse manuscrito num travesseiro e levando-o para ele na prisão. Em 1835, esse homem já tinha terminado de traduzir a Bíblia para o idioma local. Mas nem todos esses missionários eram americanos ou ingleses. Quando a mensagem do reino chegou ao Pacífico, muitos polinésios decidiram ir a outras ilhas do Pacífico para transmitir o que ouviram. Por exemplo, em 1823, um polinésio chamado Papeira decidiu levar a mensagem do reino a Rarotonga, nas Ilhas Cook. Quando o navio de missionários atracou, 2 casais brancos desembarcaram. Por causa de um mal-entendido com um rei embriagado, esses missionários tomaram uma surra. Os pertences deles foram roubados e eles acabaram correndo de volta para o navio. Mas Papeira estava decidido a pregar para os moradores ali. Pelo que contam, antes de sair do navio, ele disse: Ko Jehovah Tokutiaki, Terotu Aue Tonarima, que traduzido é: Jeová é o meu pastor, eu estou nas mãos dele. Daí, segurando um livro com algumas traduções da Bíblia em taitiano, ele pulou do navio, nadou até a praia e começou a pregar para os moradores. Bom, não tem como não admirar esse entusiasmo. As condições que esses missionários enfrentavam eram bem difíceis, bem primitivas. Num país, os missionários moravam em povoados onde as pessoas ainda praticavam o canibalismo. E, em muitos casos, quando o chefe local morria, as esposas dele eram mortas e enterradas com ele. Então, foi nesses ambientes que esses homens traduziram a Bíblia. E muitas vezes usaram o nome Jeová, tanto na Bíblia como nas suas anotações pessoais. O que fez com que eles fossem em frente até a parte mais distante da Terra? Um livro sobre história do trabalho missionário no Pacífico traz um comentário interessante. Diz o seguinte: a profunda fé em Jeová muitas vezes ajudava eles a vencer o medo e o desespero. Interessante observação, não é? Mas fica uma pergunta óbvia. Aqueles homens eram ungidos? A resposta é, obviamente, não sabemos. O que sabemos é que Jesus disse em Mateus 13 que existiriam pessoas semelhantes ao trigo, os filhos do reino, no decorrer da história. E não seria de admirar se alguns tivessem participado nesse tipo de trabalho. Com certeza vamos descobrir isso no futuro. E nós hoje? Será que todo mundo vai ter que sair de Betel e ir para os lugares mais distantes da terra? Bom, em Atos 1:8, Jesus estava falando com pessoas que estavam em Jerusalém. E pode ser que você já viva numa parte da terra distante dessa cidade. O mais importante é que, onde quer que estejamos, se vamos nos mudar para outro lugar ou pregar no nosso território, se agirmos como aquelas pessoas leais, vamos ter certeza de que estamos procurando os que não tiveram a chance de conhecer a verdade, estejam perto ou longe.